Olá, tudo jóia? De nada, estou sempre à disposição. Então, é o seguinte, a questão do suco de uva, ela está relacionada muito ao índice glicêmico. O que seria o índice glicêmico? É a quantidade de açúcar no seu sangue que é produzido através daquele alimento. Quando a gente ingere ou um alimento doce ou então um suco doce, toda vez o seu pâncreas ele vai liberar insulina para retirar aquela quantidade de glicose que foi produzido através desse alimento doce. Então, seja um suco ou seja um alimento muito doce, ele vai ter um alto índice glicêmico que vai fazer com que o seu pâncreas libere a insulina para a insulina retirar essa quantidade de glicose que está elevada no sangue. Então, eu oriento a todas as vezes que você for optar por um suco, não utilizar o suco doce, porque todas as vezes que você ingerir o suco de uva, vai acontecer de você estimular a produção de insulina para a insulina reduzir o nível de açúcar no sangue. E isso acontecendo de forma frequente pode sobrecarregar o seu pâncreas. Então, o suco de laranja, ele vai na mesma linha de pensamento do suco de uva. Por quê? Porque ele é docinho. E além dele ser doce, ele tem um outro problema, que o suco de laranja, para você fazer um suco de laranja, você precisa de utilizar 6, 7 laranjas. Então, você retira toda a fibra da laranja para você pegar só o caldo da laranja. Esse caldo da laranja é só a frutose da laranja que você toma. Então, o alimento doce que tem fibra, ele não tem um índice glicêmico muito elevado. Mas em contrapartida, se você faz um suco de laranja e retira toda a fibra, porque para você fazer suco de laranja, você pega só o caldo da laranja. Então, torna-se um suco de alto índice glicêmico que vai provocar o mesmo efeito do suco de uva. Mesmo se tiver aquela fibrazinha da laranja, ela é uma fibra insignificativa, é uma quantidade muito pouca para fazer um diferencial na questão do índice glicêmico. Então, minha orientação é o seguinte: tentar evitar tomar o suco de laranja e tomar só no momento em que você não tiver opção, né? Você vai numa festa e onde você só tem a opção do suco de laranja ou então um refrigerante. Claro que o suco de laranja vai ser melhor, mas lembre-se que ele vai gerar uma sobrecarga, porque ele vai estimular a produção de insulina para a insulina reduzir o nível de açúcar que está no seu sangue. Então, a fruta, ela também, se for principalmente a fruta doce, ela também vai seguir a mesma linha de raciocínio do suco de uva e do suco de laranja. Principalmente se for comida na parte da manhã. Por quê? Quando a gente dorme, a gente não tem nenhum incentivo de aumento de glicose no seu sangue. Por quê? Porque você não está alimentando, né? Já faz um tempo que você não alimentou. Então, na parte da manhã, a sua glicemia normalmente ela está baixa. E aí, quando você acorda e ingere algum alimento doce, seja algum pão de farinha refinada, ou alguma fruta doce, você vai disparar seu nível de açúcar no sangue. Então, ele vai sair de um nível baixo para um nível elevado. Essa mudança do nível de açúcar, de um nível baixo para um nível alto, vai gerar uma sobrecarga no seu pâncreas, que vai ser obrigado a liberar a insulina para retirar, correndo, aquele nível de açúcar que está elevado no sangue. Então, eu não recomendo comer as frutas doces na parte da manhã. Eu recomendo comer frutas de baixo índice glicêmico. E quais são elas? Você pode comer o abacate, que tem
pouco carboidrato, tem mais gordura de boa qualidade. Você pode comer o coco, que também tem gordura de boa qualidade. Você pode comer o morango, que é uma fruta um pouquinho mais azedinha, o índice glicêmico é bem mais baixo. Então são frutas que não vão gerar esse pico glicêmico no seu sangue. Não gerando, não vai gerar essa sobrecarga. É como se fosse assim, você está dormindo e de repente alguém te acorda e você tem que sair correndo, né? Você não passa por um processo de acordar, de preparar o seu corpo. Você é obrigada a acordar e sair correndo, que é o que acontece quando você acorda e já ingere um alimento que tem alto índice glicêmico. Mesma coisa é o seu pâncreas, é a sua glicemia. Ela está baixa, de repente ela eleva, e aí o seu pâncreas ele é acordado, tendo que produzir insulina para a insulina reduzir o nível de açúcar que está elevado no sangue. Deu para entender? Então, a questão do pão, eu gosto de passar assim, é como se fosse uma estratégia, sabe? Eu não gosto de fazer mudanças muito drásticas quando a pessoa ela está iniciando o processo de mudança de alimentação. Se ela gosta muito de pão e ela, né, se ela come pão todos os dias, ela tem uma certa dependência do pão. O que eu normalmente oriento, né? Que eu estou falando para você que você pode fazer. Em vez de você comer um pão que tem farinha de trigo, eu te oriento a comer um pão low carb. Por que o pão low carb? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele não tem glúten, né? O glúten, ele é uma proteína inflamatória. E segundo, pelo fato dele ser low carb, ele não vai gerar pico glicêmico no seu sangue. O pão low carb, normalmente, ele é feito com farinha de amêndoa, ou farinha de coco, ou farinha de castanha de caju. São as farinhas de oleaginosas. E essas farinhas, elas têm pouco carboidrato. Então, assim, eu oriento a substituir o pão de farinha de trigo por um pão de oleaginosa, por exemplo. Tá. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Aí a pessoa às vezes me pergunta, eu gosto de fruta doce, eu gosto de salada de fruta, então quer dizer que eu não posso comer ela sozinha? A questão não é essa. Você pode ingerir sua salada de fruta, você pode comer sua banana, mas é muito importante que você associe essas frutas, fibras ou proteínas ou gordura de boa qualidade. Por quê? A fruta doce, ela tem muita frutose. A frutose, na hora que ela é digerida pelo organismo, ela se transforma em glicose. E a glicose, ela vai gerar o trabalho da insulina, né? Então, eu oriento você a adicionar as fibras, que pode ser uma chia, uma quinoa, uma linhaça, uma semente de girassol, uma abóbora, ou então você pode comer sua fruta doce associada a castanhas. Porque no momento que você associa a castanha, ela tem gordura de boa qualidade, ela tem proteína. Então, você comendo junto não vai gerar esse pico glicêmico.